Oi, pessoal. Essa é a nossa primeira aula e ela vai ser dedicada a fazer um breve histórico do conhecimento que existe sobre cultura de tecidos vegetais e também um pouco de conceitos que a gente vai usar durante essa disciplina. Eu queria começar só lembrando que, além das coisas que estão aqui no Moodle, a gente vai ter um site de apoio da disciplina que é bv587.webnode.com. Se vocês entrarem lá, vocês vão ver que tem na aba de cima opções para vocês verem e fazerem download de cópias dos slides das aulas, que vão estar em formato PDF. Também tem um PDF com resumo das aulas, são textos com as principais ideias de cada aula. Usem esses resumos para estudar, principalmente para fazer os exercícios. Em toda aula a gente vai dar um exercício que é bem simples, são 10 questões de verdadeiro ou falso que vocês precisam responder até a próxima semana, até a próxima segunda-feira. Isso aí depois o próprio Moodle bloqueia depois o acesso desses exercícios. Então vocês realmente precisam resolver isso dentro de uma semana. Acho que é um prazo bem bom para resolver só 10 questões de verdadeiro ou falso. Em 5 minutos vocês fazem isso. Lá no site vocês vão encontrar também o programa da disciplina, o calendário com as datas das aulas e das avaliações que nós vamos ter. A soma de todos os exercícios vale uma parte da nota e nós vamos ter 2 avaliações, uma avaliação de meio termo e depois uma avaliação final. As datas dessas avaliações vocês encontram no programa, no calendário de disciplina, que está tanto aqui no Moodle, é uma das primeiras coisas postadas aqui no Moodle, quanto também lá no site da disciplina, tá bom? Vamos começar então pela parte histórica. A primeira pessoa a tentar cultivar tecidos de planta fora do corpo da planta foi o Haberland. Gottlieb Haberland era um pesquisador alemão e os primeiros estudos que ele fez foi tentar resgatar embriões de dentro de uma semente imatura e continuar o desenvolvimento desses embriões num meio de cultura. O problema do Haberland é que o que ele tentou fazer foi simular, dentro de um experimento in vitro, as condições nutricionais de que esse embrião encontraria dentro dessa semente imatura. O que ele não tinha à disposição nessa época, veja, nós estamos aí em 1902, no começo do século XX, era o conhecimento do efeito dos hormônios, e que isso é uma parte extremamente importante para a cultura de tecidos, como a gente vai ver ainda durante essa aula. Que hormônios que ele precisaria ter conhecimento? O primeiro deles, obviamente, é a auxina. Vocês devem se lembrar nas aulas de fisiologia vegetal que a auxina ela foi descoberta, ou quem inventou o nome auxina, na verdade, foi o Wendt. Então isso foi já na década de 20 do século 20. Então é o Wendt que descreve como auxina aquela substância que induz a curvatura daqueles coleoptiles de aveia, de cevadas. A gente lembra isso aí da aula de fisiologia vegetal, mas foi só na década de 30 mesmo, 1930, que 2 laboratórios, independentemente, o laboratório do Koch na Holanda e do Tiemann nos Estados Unidos, que descobrem a molécula do ácido indol acético como sendo a primeira auxina natural isolada. Então foi só depois da década de 30 do século 20 que a auxina passou a poder ser usada como um hormônio experimental para ver o efeito desse hormônio em cultura de tecidos. A grande revolução da cultura de tecidos aconteceu depois com a descoberta das citocininas. Vocês devem se lembrar do histórico da aula de citocinina que a gente teve na fisiologia vegetal. A própria descoberta das citocininas está ligada à cultura de tecidos. As citocininas foram descobertas numa tentativa de regenerar plantas de tabaco em cultura de tecidos, numa época em que a indústria de tabaco pagava essas pesquisas porque eles queriam fazer grandes fermentadores de tabaco para evitar plantações e ter que pagar mão de obra. Isso aí não deu muito certo, porque para fazer a nicotina, que é o principal ingrediente de um cigarro, né, é necessário que você tenha folhas diferenciadas numa planta, e eles demoraram um bocado para conseguir isso. E depois fica muito mais caro fazer a cultura de tecidos do que plantar tabaco no campo, obviamente. Então, foi só na década de 50, 1950, que a citocinina ficou disponível, ela foi descoberta, e a associação entre citocinina e auxina
é o principal segredo, vamos dizer assim, o segredo entre grandes aspas, porque obviamente isso não é um segredo, isso é uma coisa já conhecida há muito tempo, mas foi somente a partir dos anos 50 do século XX é que a cultura de tecidos passou a realmente acontecer como uma ciência, vamos dizer assim, uma técnica disponível, porque só aí que estavam disponíveis para comprar e o conhecimento já existia desses dois hormônios principais, as auxinas e as citocininas, que são os principais hormônios utilizados em cultura de tecidos. E existe uma relação muito importante de dosagem do quanto que você põe de auxina e de citocinina no meio de cultura e como esses hormônios afetam a resposta das plantas em cultura de tecidos. E quem descobriu essa importância de se colocar esses hormônios no meio de cultura e da relação entre quanto de auxina eu ponho e quanto de citocinina eu ponho, quem descobriu isso foi o Carlos Miller. Ele era um aluno de doutorado na época do laboratório do Folkeskog. O Folkeskog era um pesquisador sueco que se naturalizou americano e eles trabalhavam na Universidade da Califórnia. Então foi ali durante os anos 60, 1960 e pouco, é que essa relação entre eu colocar hormônio no meio de cultura e quanto que eu ponho de cada hormônio é que foi revelada. Então, só a partir da década de 60 do século XX é que essa relação foi descoberta. E que relação é essa? Quer dizer, qual é a importância dessa descoberta? É porque nos experimentos do Miller, ele fez uma espécie de uma análise combinatória e ele colocou meios de cultura em que ele testou a combinação de diferentes concentrações de auxinas, então a concentração de ácido indol acético, de IAA, e diferentes concentrações de citocinina. Ele usou a quinetina, que foi a primeira citocinina descoberta, né? Uma citocinina artificial, no meio de cultura. Então vejam que à medida que ele aumenta a concentração de auxina, o que se regenera são raízes. E à medida que ele aumenta a concentração de citocinina, o que se regenera são parte aérea, são gemas caulinares. Quando ele usa uma concentração mais ou menos equivalente de auxina e de citocinina, ele tem a regeneração de uma massa de células que ficam em divisão, que não se diferenciam nem em raiz nem em caule, e a gente chama isso de um calo. Então, calo é uma massa de células que estão constantemente em mitose e que aumentam de volume no meio de cultura. Se você passar esse calo para um meio que contém muita citocinina, ele vai passar a regenerar a parte aérea, formar gemas caulinares. Se você passar esse calo para um meio que contém muita auxina, ele vai passar a regenerar raízes. Em alguns casos excepcionais, uma concentração pequena de citocinina e uma concentração alta de auxina, a gente tem a formação de embriões. Nós vamos falar sobre cada um desses casos particularmente ao longo do curso, então não se preocupem com isso agora. O que eu quero que vocês retenham é que historicamente foi importante a descoberta de uma relação entre auxina e citocinina no meio de cultura, em que quando se coloca muita citocinina eu tenho regeneração de parte aérea e quando a gente coloca bastante auxina eu tenho regeneração de raiz. Se eu tiver um equilíbrio da concentração desses dois hormônios, eu vou ter proliferação de um calo que não se diferencia nem em parte aérea e nem em raiz. A segunda descoberta muito importante para a cultura de tecidos também veio do laboratório do Folkeskog. Então vejam que esse laboratório do Skog na Califórnia, na Universidade de Califórnia em Riverside, foi essencial, ou foi berço, vamos dizer assim, da cultura de tecidos em plantas. Um outro aluno dele, que é o Toshio Murashige, é um aluno japonês na época, né? Hoje ele é professor também na Universidade da Califórnia. O Murashige descobriu uma combinação otimizada de nutrientes que se tornou o famoso meio MS, o meio de Murashige e Skog. É o meio de cultura mais conhecido, mais famoso, tem uma formulação complexa. Nós vamos ver isso numa aula que nós vamos falar sobre meios de cultura, nós vamos ver qual é a composição desse meio MS, mas isso foi uma grande descoberta. Então vejam, a otimização dos nutrientes que eu coloco no meio de cultura, quanto que eu ponho de cada nutriente, junto com a informação de quanto que eu ponho dos dois principais hormônios utilizados em cultura de tecidos, que são a auxina e a citocinina, foram cruciais para a cultura de tecidos que a gente tem hoje
mais de 50 anos depois dessas descobertas. Então, essas descobertas na década de 60 da combinação de auxina e citocinina e essa combinação de nutrientes que aconteceu na década de 70, o meio de Murashige Suzuki de 72, fez com que a cultura de tecidos realmente começasse a deslanchar. Vamos passar agora para uma parte de conceitos mais teóricos, né? A primeira coisa que a gente deve se lembrar, um conceito importante que diferencia como a gente faz cultura de tecidos de plantas e como a gente faz cultura de tecidos de animais, é o conceito de totipotência. As células vegetais são totipotentes, enquanto que as células animais geralmente não. A única exceção de célula animal totipotente seriam as células tronco, porque totipotência é a capacidade de uma célula vegetal, ou mesmo um pedaço de um tecido vegetal, que tem de se organizar ou de regenerar um novo indivíduo inteiro que mantém as características genéticas da planta-mãe, ou seja, é um clone da planta-mãe. Então, como as células vegetais são totipotentes, em teoria eu posso pegar qualquer célula vegetal viva e, utilizando um meio de cultura apropriado, com a combinação de auxina e citocinina apropriada, regenerar uma planta inteira. E essa planta inteira tem a mesma composição genética da planta que doou essas células ou esse pedaço de tecido. Como eu disse, durante muito tempo, esse conceito de totipotência era aplicado apenas para plantas. Os animais não tinham totipotência até a descoberta das células-tronco. Então, na natureza mesmo, os animais não têm totipotência, porque as células-tronco são obtidas artificialmente em laboratório. O que acontece nos animais é um processo de regeneração do órgão que foi ablado, ou que foi excisado, ou que foi cortado em alguns animais. Isso também nem é tão corriqueiro assim. A gente conhece, por exemplo, o caso da salamandra, né, de algumas lagartixas, você corta o rabo dela e o rabo volta a crescer, ou ele se regenera. Alguns animais, como estrelas do mar, por exemplo, também, a hora que você corta um braço da estrela do mar, esse braço vai se regenerar. Mas vejam que aquele pedaço da cauda da salamandra ou aquele bracinho da estrela do mar que você retirou não vai regenerar um outro animal inteiro. Essa é a grande diferença, então, da totipotência vegetal. Em plantas, se eu danificar um pedaço do meristema caulinar ou do meristema radicular, o que vai acontecer é uma reconstrução desse meristema. Então, quando eu cortar um pedaço, o domo do meristema caulinar, por exemplo, ele vai se regenerar. Se eu cortar um pedaço do meristema radicular, ele também vai se regenerar. Mas o que é interessante em plantas é que se eu cortar um pedaço de uma folha, por exemplo, e colocar no meio de cultura apropriado e com as condições de nutrição apropriadas, esse tecido pode regenerar uma planta inteira. Em alguns casos, isso já acontece. Lembram-se da história de eu tirar uma folhinha de violeta africana, né, da Santipaula, que é o gênero, e colocar isso num vasinho com terra, ela vai regenerar uma planta inteira. Mas são casos bastante raros, nem todas as plantas fazem isso. Mas o que é mais interessante é que eu posso mesmo usar células isoladas dessa planta. Por exemplo, usar grãos de pólen. A gente consegue regenerar plantas a partir de micrósporos, né? A gente consegue regenerar a planta a partir de um pedaço com algumas células, às vezes células isoladas, células que a gente chama de protoplastos, que são as células sem aparelho. Nós vamos ter uma aula só sobre isso. A gente consegue regenerar plantas por diferentes formas. Nós vamos ver depois detalhes sobre isso, mas o que eu quero que vocês retenham agora é isso, é o fato de que as plantas, as células vegetais são totipotentes, as células vivas de uma planta são capazes, mesmo a única célula isolada é capaz de regenerar uma planta inteira. Como isso é possível? Porque isso acontece? Obviamente, um dos papéis mais importantes dos hormônios, tanto as auxinas quanto as citocininas. Vocês devem se lembrar que as auxinas, por exemplo, elas são sintetizadas nos meristemas caulinares e nas folhas jovens. Lembram-se disso da aula de fisiologia vegetal. Essa auxina, ela não fica aí, ela é sempre transportada. Vocês devem se lembrar de como que acontece o transporte polar de auxinas. Eu não vou repetir tudo isso, vocês devem se lembrar da aula de fisiologia. As auxinas são transportadas para a célula vizinha
porque na membrana plasmática das células vegetais existem as proteínas PIN, e dependendo do posicionamento da proteína PIN, a auxina é retirada de uma célula e transportada para outra. O principal transporte de auxina feito pela proteína PIN1 é basipétalo, ou seja, da parte apical da planta, aonde a auxina é produzida, né, nos meristemas caulinários nas folhas jovens, em direção à raiz. Quem faz isso é a PIN1. Vocês devem se lembrar da PIN3 e PIN4, que redistribui a auxina na base da planta em direção à periferia da planta, e depois a PIN2 leva essa auxina de volta para o meristema caulinar. No meristema caulinar existe um transporte mais dinâmico da auxina, que também é feito pela PIN1, de tal forma que aonde existem os máxima de auxina, existe a formação dos primórdios de folhas, onde tem esses picos de concentração de auxina, vão haver a formação dos primórdios de folha. À medida que o primórdio cresce, essa auxina é toda escoada novamente pela PIN1 de volta para a raiz. De tal forma que, por causa desse fluxo de auxina, eu estou passando isso bem rapidamente, porque nós vimos tudo isso já nas aulas de fisiologia vegetal de desenvolvimento no semestre passado, de tal forma que a concentração de auxina maior na planta não é no ápice caulinar, é no ápice da raiz. No domo meristemático e nas folhas jovens do caule é onde a auxina é produzida, mas ela é toda transportada em direção à raiz. O transporte de PIN1 é muito maior do que o de PIN3, 4 e o da PIN2, então existe um aumento da concentração de auxina. É essa concentração de auxina na ponta da raiz que faz com que essa raiz se diferencie e ela se desenvolva. Então, essa é uma das razões de por que, se eu colocar muita auxina no meio de cultura, eu vou ter regeneração de raiz a partir de qualquer tecido. Só para a gente se lembrar como é que a auxina faz isso. Quando que esse fluxo ele é instalado? Esse fluxo ele é instalado já durante a formação do desenvolvimento embrionário. Então, assim que o embrião é formado, no início do desenvolvimento embrionário, existe um transporte polar de auxina do corpo da mãe para o embrião. Então, logo no início do desenvolvimento, o fluxo de auxina vem da base do embrião para o ápice. À medida que o embrião se desenvolve, as próprias células do embrião passam a produzir auxina e o transporte de auxina é revertido. De tal forma que no embrião, na fase globular, a célula que tem a maior concentração de auxina é a célula da hipófise, que é justamente a célula que vai se diferenciar em raiz depois. Ao longo do desenvolvimento do embrião, outros máxima de auxina vão dar a diferenciação dos cotilédones, por exemplo. O que é muito importante que a gente se lembre é como a auxina faz isso, como a auxina consegue fazer a formação de tecidos desta forma, como um único hormônio como a auxina é capaz de formar uma raiz inteira. Vocês devem se lembrar dos mecanismos de ação da auxina. Eu não vou repetir isso tudo aqui, isso foi no semestre passado. O receptor de auxina é o TIR1. Vocês devem se lembrar que o TIR1 ele vai associar com um mecanismo de ubiquitinação, e isso vai dar a expressão de genes. Que genes? Genes que geralmente são fatores de transcrição. Então, no caso do desenvolvimento embrionário e também de cultura de tecidos, os principais genes que são ativados são genes da família VOX. Então, durante o desenvolvimento embrionário, esses genes que são fatores que codificam fatores de transcrição vão ser expressos de forma diferente dependendo da concentração de auxina. Então, no início do desenvolvimento, a maior concentração de auxina está no ápice do embrião, isso vai acionar VOX2. À medida que a auxina é retransportada para a base do embrião, vai acionar, por exemplo, VOX8 e VOX9 na hipófise. Então, o acionamento diferencial desses genes é que vai fazer com que a planta saiba, olha, aqui é para formar cotilédone, aqui é para formar raiz e etc. Lembre-se então, isso é uma informação da fisiologia vegetal do semestre passado, né, que concentrações diferentes de auxina vão acionar, ligar ou desligar genes. E esses genes normalmente são fatores de transcrição e que codificam proteínas que vão ligar e desligar outros genes. Só para a gente se lembrar, as proteínas VOX são homeoproteínas, são homeodomínios, são fatores de transcrição de uma família muito específica. Essa família de fatores de transcrição existe tanto em animais quanto em plantas.
E tanto em animais quanto em plantas, a função desses fatores de transcrição é dizer aqui é a parte da cabeça, aqui é a parte da cauda, ou no caso de plantas, aqui é o meristema apical caulinar, aqui é o meristema radicular. Essa imagem que vocês estão vendo é um experimento de hibridização in situ, onde está colorido é onde o gene se expressa, só para vocês terem uma ideia do padrão de expressão dos genes VOX2, 9 e 8, são 3 genes da família VOX que se expressam de formas diferentes. Um gene, por exemplo, o VOX2, ele expressa quando a concentração de auxina é um pouco mais alta e o VOX9 quando é um pouco mais baixa. Então vocês estão vendo que no início do desenvolvimento o VOX2 expressa na célula de cima do embrião, enquanto que o VOX9 na célula de baixo do embrião. E essa expressão é que vai dizer isso aqui é a parte de cima do embrião, isso é a parte de baixo do embrião. Aqui você deve colocar o meristema apical caulinar, aqui a planta vai diferenciar o meristema apical radicular. Então, por causa da concentração diferencial de auxina, genes são diferencialmente expressos e são esses genes que são fatores de transcrição, vão ligar e desligar centenas ou milhares de outros genes para a formação dos diferentes tecidos. Quando essa história começa, é a mesma coisa que perguntar quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Como que essa expressão ela se inicia? Ela se inicia já no corpo da mãe, porque o óvulo já expressa esses genes VOX e existe um transporte polar de auxina dentro do óvulo, obviamente, como em qualquer tecido da planta. E os genes VOX2 e VOX8, como vocês podem ver, nesse experimento de hibridização in situ, está colorido ali dentro do saco embrionário, eles já expressam no corpo da mãe. O que eu quero que vocês retenham dessa história toda é que hormônios como a auxina, e claro que a citocina também faz isso, todos os hormônios têm como principal mecanismo de ação ligar e desligar genes. O que esses hormônios vão fazer na cultura de tecidos vão estabelecer a polaridade apical basal, ou vão dizer, olha, aqui é o meristema do caule, aqui é o meristema da raiz. Vocês devem se lembrar de que a auxina, apesar de ser produzida no meristema apical caulinar, ela vai induzir a formação de raízes. Isso quer dizer que se eu pegar um pedaço de tecido que não tem um meristema apical caulinar e colocar em cultura de tecidos e juntar a auxina, só a auxina, eu vou ter diferenciação de raízes. Eu não vou contar toda essa história de novo, mas vocês devem se lembrar de que a citocinina ela é produzida na raiz, mas ela induz a formação de meristemas caulinares. Então, da mesma maneira, se eu pegar um pedaço de tecido que não tem nenhuma raiz, ou seja, esse tecido ele não é capaz de sintetizar a citocinina, mas eu colocar a citocinina no meio de cultura, eu vou ter a formação de meristemas caulinares, porque a auxina e a citocinina são 2 hormônios antagônicos, enquanto a auxina ela é sintetizada no meristema caulinar, mas ela induz a formação do meristema radicular. A citocinina, por sua vez, é antagônica, ela é sintetizada no meristema da raiz, mas ela induz a formação do meristema caulinar. Então é isso que vocês precisam reter. São fatores de transcrição antagônicos que estabelecem esse é o lado do caule, esse é o lado da raiz. Vejam nesse caso, por exemplo, isso é nessa figura de baixo, é um experimento de hibridização in situ. Esse é o padrão de expressão, onde está colorido, é onde o gene está ligado, onde ele se expressa. É o padrão de expressão de um gene, de um fator de transcrição que diz, olha, isso aqui é o meristema radicular. Se numa planta transgênica eu expressar esse gene dos 2 lados do embrião, eu vou ter uma planta que vai formar 2 meristemas radiculares. Então a planta não vai ter, obviamente essa planta vai morrer, mas é só para a gente demonstrar que isso é possível, de formar 2 meristemas radiculares. Da mesma forma, eu tenho um fator de transcrição que é expresso só no meristema apical caulinar. Se eu expressar numa planta transgênica esse gene nos 2 polos do embrião, eu vou ter 2 meristemas caulinares. De novo, isso é só para provar o que eu estou dizendo, que os hormônios são capazes de induzir a expressão de genes que são fatores de transcrição, e esses fatores de transcrição é que vão dar a diferenciação dos tecidos. Obviamente, o meristema apical radicular tem toda uma organização de tecidos que vão fazer com que o meristema radicular funcione. Não vou entrar em detalhes disso, vocês vão ver isso, obviamente, em anatomia ou uma outra disciplina de botânica. E, da mesma maneira, o meristema apical caulinar
tem essas atividades que são a automanutenção, um centro de produção de células em mitose e uma região de diferenciação. Então, uma vez que eu instalo os meristemas, isso que é o ponto importante para se reter daqui, o meristema possui, tanto o meristema caulinar quanto o meristema radicular, possuem um mecanismo de automanutenção, ou seja, células que vão estar constantemente em divisão para formar novas células, e à medida que essas células vão sendo formadas, elas vão se diferenciar nos tecidos da planta. Ou seja, existe um equilíbrio entre o meristema caulinar, cuja atividade é fazer a auxina para ser transportada para a raiz e induzir a formação de raiz. Uma vez que a raiz é formada, ela vai produzir citocinina, esta citocinina vai ser transportada para o meristema caulinar para manter o funcionamento do meristema caulinar. Então, a informação importante que resta aqui é isso, é que o equilíbrio entre auxina e citocina, que é tão importante no meio de cultura de tecidos de plantas, esse equilíbrio hormonal é necessário para que um hormônio induza a formação do meristema, que é a citocinina, induza a formação do meristema caulinar, que por sua vez vai produzir auxina, que por sua vez vai diferenciar o meristema radicular. Uma vez o meristema radicular formado, ele vai produzir citocinina, e isso vai fazer com que haja esse equilíbrio. Um hormônio é sintetizado em um meristema e induz a formação do outro, e quando eu coloco o material em cultura de tecidos, esses hormônios ainda não estão ausentes, são esses hormônios artificiais que eu estou colocando no meio de cultura que vão dar o pontapé inicial para que esse equilíbrio aconteça. Muito bem, então isso era o que a gente tinha para ver hoje, principalmente esse conceito de totipotência, que eu quero que vocês entendam o que significa totipotência, e a função dos dois hormônios auxina e citocinina nos meios de cultura, e como isso foi importante para a descoberta dos conceitos que a gente tem hoje em cultura de tecidos. Tá bem? Se tiverem alguma dúvida, mandem um e-mail. Nós vamos ver ao longo da disciplina a necessidade da gente fazer plantões de tirar dúvidas. Quando isso for necessário, nós vamos fazer isso com Google Meet, com uma outra ferramenta qualquer. Mas, por enquanto, se tiverem alguma dúvida, mandem e-mail. Lembrem-se que tem ali um pequeno exercício, são 10 questões de verdadeiro ou falso para responder para a aula que vem. E a gente se vê semana que vem. Tá bom? Um grande abraço. Tchau, tchau.